o espírita, ele não é espírita somente enquanto está na sua entidade espírita. Ele é espírita em qualquer lugar que ele esteja. Ele não é espírita somente durante as atividades espíritas. Ele é espírita em todos os momentos da sua vida. O espiritismo, assim, não é uma filosofia de vida constrita a rituais, constrita a locais para a prática desse ensinamento. É um ensinamento para a vida. A doutrina espírita, ela deve nortear a vida daquele que segue esses ensinamentos em todos os momentos e em todos os lugares, sendo um guia para nortear o seu modus vivendi. Portanto, o Espiritismo, ele é essencialmente prático. E se ele não traduzir numa mudança prática em nossas vidas, de nada serve. Não adianta ler muitos livros, participar de muitas reuniões, ter cargos nas instituições espíritas, se esse ensinamento não nortear a sua vida no dia a dia, ele nada lhe serve. É como uma ferramenta guardada num canto e que não vai servir para construirmos nada. Assim, precisamos ser sempre atentos, notadamente enquanto estamos em locais públicos, pois nesse momento nós somos observados pelas pessoas, muitas vezes nós somos exemplo para as pessoas, muitas vezes, muitas pessoas, como já falamos aqui, inspiram-se em nossas ações. Então, o espírita, toda vez que ele estiver, em todos os momentos da vida, na verdade, mas notadamente, quando ele estiver em local público, ele tem que ser muito vigilante. Tem que ser vigilante para não ser um exemplo negativo, para não viver em contradição com aquilo que ele prega, com aquilo que ele estuda nas casas espíritas. Portanto, sejamos sempre exemplos em todos os sentidos. Veja bem, o Espiritismo também não é uma religião para ser decorada, para ser simplesmente a gente demonstrar um conhecimento, não é prático. E ele é para nortear a nossa vida em todos os sentidos. Então, ao caminhar pelas ruas ou estarmos em locais públicos, tomemos sempre o cuidado de demonstrar na prática aquilo que nós pregamos dentro das casas espíritas. Cumprimentemos todas as pessoas que nós vimos pelas ruas, na consideração que todos somos todos irmãos. Aquele estranho que se apresenta às vezes à nossa frente pode ser uma pessoa muito cara para nós em outras existências. Pode ser um irmão espiritual nosso e que nós vemos como estranho no nosso dia a dia. Então, tenhamos respeito. Temos respeito para com as pessoas mais simples, as pessoas, os deficientes, os idosos, toda aquela pessoa que tem uma certa dificuldade maior nessa vida, eles são credores de maior compaixão de nossa parte. Tenhamos sempre o sentimento de empatia para com todas as pessoas, entendendo as suas dores, ajudando quando for necessário. Cada pessoa que passa em nosso caminho não passa por acaso. Muitas vezes é aquele irmão precisando de um abraço, precisando ser notado. Muitas vezes um bom dia que a gente dá para uma pessoa pode ser a melhor coisa que aquela pessoa vai ter durante aquele dia. Ele ser notado, ele ser visto, ser enxergado, ser tocado pelo nosso sentimento de compaixão, pelo nosso sentimento de empatia. Então sejamos sempre como uma luz a iluminar todo o caminho onde nós passamos. Cuidemos também das vias públicas. Não joguemos lixo no chão. O que a gente puder fazer para melhorar o ambiente ao nosso redor, nós precisamos fazer. E, sobretudo,
não contribuir para degradar ainda mais nosso meio ambiente. Como falamos, o Espiritismo ele é prático. Ele deve nos conduzir a uma conduta melhor. E não adianta a gente ficar constrito no meio espiritual, achando que nós não temos nada a ver com questão ambiental, que não temos nada a ver com o nosso meio ambiente em geral, que não temos nada a ver com esse mundo. Nós somos parte dele. E é um legado que nós recebemos e cabe a nós zelarmos para que esse mundo possa se tornar melhor a cada dia. Então, como dito, cuidemos, não joguemos lixo no chão, não pisemos na grama quando não pode, cuidemos dos jardins por onde passamos, cuidemos dos animais que sofrem solto pelas ruas. Infelizmente, no que pese todo o trabalho de muitas pessoas e muitas instituições em amparar esses animais de rua, ainda é muito grande esse número. E nós precisamos tratar com respeito essa criatura de Deus, que foi colocada nesse mundo para receber de nós um tratamento digno à sua evolução espiritual. Pois, ao contrário do que possa parecer, não são simples animais, são espíritos em evolução, dentro da sua ordem, mas eles estão em evolução também, assim como nós, humanos, estamos em evolução nesse mundo em que nós vivemos. Então, cuidemos desses animais de rua, cuidemos do meio ambiente, procuramos espalhar esperança nesse mundo onde as pessoas estão tão desesperançosas a respeito do amanhã, que possamos nós levar esperança para essas pessoas, que possamos, na medida da abertura que as pessoas deem, poder ajudá-los de alguma forma. E muitas vezes o que as pessoas precisam de uma palavra. Às vezes é tão pouco que a gente pode fazer pelo nosso próximo e nós nos omitimos. Muitas vezes caminhamos pela rua como se fôssemos alguém que não estivéssemos ali, como se esse mundo não nos dissesse respeito. E nós temos uma intrínseca relação com tudo. Sejam com esse mundo material, sejam com as pessoas ou animais que aí habitam. Então tenhamos sempre essa maneira de enxergar, de que nós podemos fazer diferença. Sejamos como Francisco de Assis na sua oração, sejamos aquele que vai trazer esperança onde impera o desespero, vai trazer paz onde gera desarmonia. Então nós vamos aproveitar todo momento em que nós estivermos em algum local para colocar em prática todas as premissas que nós vemos dentro das casas espíritas, que nós vemos dentro da nossa leitura diária. Toda essa prática, todo esse ensinamento pode se traduzir numa prática. E a vivência desse mundo é o grande palco onde nós podemos exercitar na prática tudo aquilo que nós vimos em teoria. Então sejamos sempre vigilantes, tenhamos sempre em mente de que toda vez que nós estamos no local público, a nossa responsabilidade é muito grande. É importante o nosso momento de introspecção, o momento da gente estar com a gente mesmo, da gente ter o nosso momento de prece, recolhido em nosso lar, em nossos momentos mais íntimos. Isso é muito importante para a nossa evolução. Mas é no convívio social que nós damos testemunho de tudo aquilo que nós aprendemos. É aí que nós temos a oportunidade de dar exemplos práticos de tudo aquilo que nós aprendemos em teoria. Muito obrigado a todos.